Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que te falar de finanças e investimentos de um jeito simples e didático para você tomar as melhores decisões de acordo com a sua cabeça. E hoje nós vamos entender a diferença entre um VGBL, entre CDB e fundo de renda fixa em aspectos tributários, ou seja, qual que você vai pagar mais imposto, qual que você vai pagar menos imposto, como que funciona, qual o melhor investimento para o curto prazo e para o longo prazo. Tudo isso você vai aprender no nosso vídeo de hoje, então já deixa o like aqui no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo aqui onde a gente traz conteúdo na prática. Então vamos lá, deixa eu já abrir aqui para vocês, já tem a nossa tabela que eu gosto de mostrar em números para vocês, como que funciona o negócio, para vocês aprenderem de fato, né? Para a gente não ficar no campo teórico, se acontecer isso é tanto. Não, a gente mostra aqui a realidade para você. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que é um CDB, o que é um VGBL, o que é um fundo renda fixa. Para isso eu vou abrir aqui, já estou aqui na tela da XP. E aí quando você vai aqui em investir, você vai aqui, você desce um pouco, aí tem categorias para investir. Cada investimento que eu vou trazer aqui está numa categoria diferente. O CDB está aqui na renda fixa, fundos de investimentos é o fundo de renda fixa e previdência privada é onde está o VGBL. Então vão ser essas três opções que eu vou mostrar para vocês, certo? Primeira coisa, vamos falar o que é um CDB, renda fixa. Vamos entrar aqui em renda fixa. Vamos lá. E aí vai aparecer uma série de ativos que é o quê? Eu emprestando dinheiro direto para o banco. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu olhe para esse CDB do Banco Master aqui, ó. Ele está me remunerando, ele vai me remunerar 128 do CDI, aplicação mínima de R$ 1.000 para 2030, ou seja, para 6 anos é esse investimento aqui. Deixa eu pegar o de baixo, que são 5 anos, que aí vai dar o exemplo aqui que eu vou trazer. Então, 126 do CDI por 5 anos. O que é um CDB? Você tem um dinheiro sobrando e você quer ter uma rentabilidade em cima desse dinheiro. Então você empresta esse dinheiro para o banco. Você fala, banco, eu tenho esse dinheiro sobrando, eu vou te emprestar. Por quê? O banco quer esse dinheiro? O banco quer. Ele vai pegar esse dinheiro que você emprestou para ele e ele vai emprestar para alguém numa taxa muito maior, certo? Então, para isso, quando você procura o banco, ele te entrega um negócio chamado certificado de depósito bancário. Nada mais é que é um certificado que você depositou no banco. Então aqui é um certificado que você depositou no Banco Master. Isso aqui. E aí o Banco Master fala o seguinte, tá bom, Fábio, obrigado pelos R$ 1.000 que você está investindo comigo. Eu te prometo que eu vou te remunerar em 126 o CDI esse investimento e você vai poder resgatar em janeiro de 29. Acordados? Fechado. Então, um CDB você negocia direto com o banco. Lembrando que o FGC, dentre os três aqui que eu estou falando, é o único que tem o Fundo Garantidor de Crédito 250 mil. Então o CDB, ele é até 250 mil por CPF, por banco, ele te protege e no total R$ 1 milhão. Fundo Renda Fixa e VGBL não tem Fundo Garantidor de Crédito, tá? Depois eu explico também o motivo disso. Mas entendemos o que é o CDB, eu empresto para o banco ele vai me garantir uma rentabilidade aqui desse investimento. A segunda opção, vamos voltar aqui, é um fundo de investimento, um fundo renda fixa. Então vamos procurar aqui, escrever fundo renda fixa, que é a segunda opção. Entrando aqui, tem essas opções. Eu vou colocar aqui, ó, o Adam Renda Fixa Ativa Advisor. Renda fixa ativa é que ele tenta superar ali algum índice. Ele é o quê? Ele é um fundo de renda fixa de longo prazo. Qual que é a diferença? O fundo é uma reunião de pessoas, é um condomínio. Então, ao invés de você negociar direto com o banco, você vai lá, eu quero ir no Banco Master e aplicar, ou então, aqui no caso da XP, eu vi a XP disponibiliza o CDB, eu vou lá e aplico. A XP faz essa intermediação, né? XP, eu quero emprestar o dinheiro para o Banco Master. Beleza. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso contratar um cara especializado, um time especializado que vai escolher os CDBs por mim. Então, e não só o meu, eu junto todo mundo aqui, então eu tenho R$ 1.000, eu junto mais 100 pessoas comigo, a gente tem R$ 100 mil para investir. A gente escolhe um gestor, fala, gestor, escolhe aí quais os melhores CDBs para a gente fazer as aplicações. E aí esse gestor, ele vai procurar as melhores opções, ele que vai emprestar esse dinheiro. Eu quero emprestar para o Master, eu quero emprestar para o Itaú, para o Bradesco, para o Santander, ele vai escolher. E aí dentro dessa estrutura, você paga a taxa de administração, que vai ter ali a taxa de custódia, vai ter a taxa que vai estar lá dentro, a custódia que é feito,
a documentação, o regulamento, o pagamento do gestor, está tudo ali e você paga uma taxa de administração por isso. Então, quando você compra um CDB direto, você não tem taxa de administração. Quando você vai via fundo, tem uma taxa de administração. Nesse caso, vamos entender quanto que é a taxa de administração? Vou descer aqui. Vamos ver. Taxa de administração 1%, tá? Taxa de administração máxima de 1%. Tem uma taxa de performance de 20%, o que superar a rentabilidade, o índice de referência. Então, vamos supor aqui que ele tem que superar o CDI. Se ele ultrapassar em 0,5% o CDI, ele vai ganhar 20% desse 0,5% que ele ganhou do CDI. É uma remuneração para o gestor que fez um bom trabalho, ok? Então a gente entendeu que o CDB eu compro direto, eu empresto meu dinheiro direto para o banco e no fundo eu empresto para um gestor, várias pessoas emprestam para um gestor e o gestor compra os CDBs dentro deste fundo. E olha só, por que um fundo não tem fundo garantidor de crédito? Porque, nota, você está contratando o gestor. Então, olha só, para que serve o fundo garantidor de crédito? No caso de o banco dar o calote. Então, a gente colocou o Banco Master e investiu no Banco Master. E o Banco Master quebrou. O que vai acontecer? Você vai receber até 250 mil. Você tem 100 mil investido, vai receber esses 100 mil de volta. Ok? Esse é o fundo garantidor de crédito para o CDB. Agora, num fundo, imagina se o fundo quebra. Imagina se o gestor, imagina a gente colocou 100 mil reais para esse gestor dentro de um fundo. Então tem um fundo de investimento. E esse gestor, ele quebrou. Ele quebrou. Você está tranquilo. Por quê? O que importa não é o gestor, mas sim aonde ele aplicou. Então ele aplicou, ele emprestou, sei lá, 30% para o Santander, 30% para o Itaú, 30% para o Bradesco e 10% para o Master. O dinheiro vai estar lá. Então o gestor, não importa o gestor, o administrador do fundo quebrar. O que importa é o dinheiro que tem lá dentro. Que é a mesma coisa, num condomínio, o que importa não é o síndico, o que importa são os apartamentos ali. O síndico pode quebrar à vontade. Nota então que o fundo, ele não precisa desse fundo garantidor de crédito porque os investimentos estão dentro de várias classes de ativos. Ok? Então por isso que não tem FGC, porém depois eu vou falar de imposto. E o VGBL, vamos voltar aqui. Eu vou descer e aqui, ó, Previdência Privada. Então o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, é a previdência privada com foco no longo prazo. Para o curto prazo, já adianta, é o pior investimento que existe. Para o longo prazo, ele é um bom investimento. Vamos lá. Vou colocar aqui investir e vai aparecer alguns fundos. Então, por exemplo, Sul América Prev Crédito. Então você contrata e Previdência tem uma série de benefícios, porque como o foco é no longo prazo, ele tem benefícios. Fazer um vídeo só falando disso. Por exemplo, ele é um baita instrumento para planejamento sucessório. Ou seja, se você vier a falecer, você consegue, de uma forma muito mais rápida, em até 30 dias, escolher para quem vai esse dinheiro. Por exemplo, na hora que eu faço VGBL, eu posso indicar, ó, desses 100 mil que eu estou aplicando no VGBL, eu quero que 80 mil vá para o meu irmão e 20% vai para a minha irmã. Certo? Você vier a falecer, esses 100 mil vão em 30 dias, 80 mil para a irmã e 20 mil para o irmão. Já no CDB, já no fundo renda fixa, vai para inventário. Então isso é um dos benefícios. E isso que é importante entender dentro do planejamento financeiro. A sua característica, o seu perfil para tomar a melhor decisão para a sua fase de vida. Ok? Então entendemos ali. E o VGBL, ele é parecido com um fundo renda fixa nesse sentido. Porque eu empresto meu dinheiro ali para um fundo, ou seja, para um administrador, um gestor lá dentro, e ele vai escolher os ativos deste fundo, deste VGBL. Ok? Pensando em ter uma rentabilidade a longo prazo. Separamos os três aqui. Vamos falar de tributação. No fundo renda fixa, dentre os três, ele é o único que tem um negócio chamado Come Cotas. E o que é o Come Cotas? É o governo falando o seguinte, ó, Fábio, eu quero uma parte da sua rentabilidade, eu quero o imposto. Fundo, como característica principal, com uma característica em comum na maioria dos fundos, ele não tem vencimento. Então eu posso aplicar num fundo hoje e ficar num fundo até 50 anos. E o governo fala, caramba, Fábio, você vai ficar 50 anos sem pagar nenhum imposto para mim? E aí tem o Come Cotas. Fala, Fábio, seguinte, vamos combinar um negócio? Você vai fazer uma antecipação para mim. Você vai antecipando, tranquilo, porque eu preciso de uma receitinha aqui. No último dia útil dos meses de maio e novembro, você vai pagar 15% de imposto de renda nesse fundo
de renda fixa a longo prazo. 15% sobre o lucro. Então é o seguinte, de maio até novembro, então você pagou o último dia útil de maio, chega lá, 1º de junho até o último dia útil de novembro, você vai pagar 15% sobre esse lucro. E por aí vai. O que acontece no longo prazo? Você perde potencial de juros compostos. Porque juros compostos é o juros sobre juros. Se o governo pegou uma parte, imagina, você tem R$1.000 ali. Aí o governo veio e pegou 10%. Dando um exemplo, 15% desses R$1.000 de lucro, para ficar fácil. Você tinha 1.000, agora você tem R$850. Os juros que iriam incidir sobre 1.000 vão incidir sobre 850. Então, seu potencial de ganho lá na frente vai ficando cada vez menor. Um exemplo aqui, imagina que você investiu R$100.000 num fundo renda fixa, aqui ó, 100 mil. No 6º mês, ou seja, vamos supor que você tenha aplicado no 1º de junho, no 6º mês, que é o final de novembro, você vai pagar esse imposto aqui, que é 15% sobre o lucro aqui de R$5.209. Ou seja, agora o rendimento que antes iria sobre 105 mil passa a ir sobre 104.428. Você vai ver o impacto lá na frente disso. E como que funciona a tributação? Além do come cotas, que é uma antecipação, no final você paga o imposto sobre o resgate. Mas vai lembrar que o imposto do resgate é um complemento apenas, você não vai pagar imposto de novo. Vamos supor que você resgatou em agosto. Você pegou agosto, resgatou. No dia 31 de maio você não pagou? No último dia útil de maio você não pagou imposto? Então você vai pagar o imposto só na diferença agora, de agosto até maio, certo? E qual que é esse imposto? Ele segue esta tabela regressiva aqui, ó. Isso vale também para o CDB. Se você resgatar em até 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto. Se você resgatar até de um ano, aliás, se você resgatar de 6 meses a 1 ano, você vai pagar 20% de imposto, de 1 ano a 2 anos, 17,5%, e acima de 2 anos você vai pagar 15% de imposto. Tá? Essa é a regra do CDB e do fundo renda fixa. Então o fundo renda fixa tem o come cotas e tem essa tabela aqui. CDB só tem essa tabela, então CDB não tem come cotas. Por quê? CDB tem vencimento. Vamos voltar aqui para o nosso case. E eu vou mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá na renda fixa que a gente viu, vamos voltar para o Banco Master. Então o Banco Master, tá aqui ó, esse vencimento para 2029. Então eu vou ficar 5 anos sem pagar imposto. 5 anos. E aí, no último ano, eu vou pagar 15% de IR sobre o lucro de todo o período. Tá? Então, se eu fizer CDB com vencimento a cada 5 anos, eu vou pagar imposto só no vencimento. Porque não tem come cotas, não tem antecipação. E aí você consegue ganhar mais no CDB do que no fundo em aspectos tributários. O CDB também segue essa tabela. Outro imposto que tem no CDB e no fundo renda fixa é se você resgatar em até 30 dias, tá? Isso é importante. Fábio, apliquei, mas eu quero resgatar em 10 dias. Vai seguir essa tabela. Então o ideal é que você deixe pelo menos um mês, senão você vai perder quase todo o rendimento. Por exemplo, você aplicou e 10 dias depois você resgatou. Você vai pagar 66% de IOF, ou seja, sobre o lucro, né? Então você lucrou R$100, 66 vai para o governo. Além disso, sobre o que sobrou, você vai pagar mais 22,5, né? Porque 22,5 porque você resgatou antes de 6 meses. Então, aplicou no fundo renda fixa, aplicou no CDB, deixa mais 30 dias. Porque depois de 30 dias, zera IOF, você não paga mais. Você vai pagar só essa tabela aqui regressiva, tá? Que vai de 22,5 até 15, ok? Perfeito. Então entendemos como funciona a tributação no CDB, a tributação no fundo renda fixa, agora o VGBL. No VGBL você pode escolher a tabela regressiva. E é aí que eu falo que pode ser o melhor e pode ser o pior. Porque se você resgatar em até 2 anos, você foi lá, falou com o seu gerente, você entrou aqui no app da XP e aplicou o dinheiro. E fala, não, quero resgatar em 1 ano. Você vai pagar 35% sobre o lucro. Então você lucrou R$100, você vai pagar 35 reais de imposto. 35%. Ou seja, ele é o pior para o curto prazo. Porém, para o longo prazo fica bonito de ver. Porque se você ficar mais de 10 anos, que é a intenção no fundo desse, você vai pagar somente 10% sobre o lucro. Então, você ganhou R$100, você vai pagar só R$10 de imposto. E o melhor, você vai ficar 10 anos sem pagar nenhum imposto.
E aí o potencial de juros compostos é muito maior, porque juros sobre juros sem o governo mexer no seu dinheiro. E lembra que eu falei de ficar 30, 40 anos em um investimento sem o governo cobrar nada? Dá para fazer aqui. Você pode ficar 40 anos no VGBL investindo, e aí quando chegar no 40 anos, você resgata, aí sim você vai pagar 10% sobre o lucro. E isso faz uma grande diferença no longo prazo, certo? Então nota que a Previdência, o VGBL, ele é um instrumento para o longo prazo. É um instrumento para você conseguir uma rentabilidade lá na frente pensando em aposentadoria. Pronto, agora vamos entender isso em números, porque foi lindo, já expliquei cada um deles. Agora vamos ver em números como que funciona isso. Vamos lá, você tem 300 mil e a gente comprou os 3 fundos ali. Vamos supor que eles tenham o mesmo rendimento, porque o foco aqui não é o rendimento, tá? Porque cada um vai render de um jeito, depende dos ativos do fundo, se é mais arriscado, se é menos arriscado, então não vou entrar aqui nesse mérito. Isso aí a gente pode fazer em outras conversas. Aqui eu vou falar somente do imposto. Então vamos supor que eles rendam a mesma coisa para a gente poder comparar o imposto. Então olha só, você aplicou 100 mil no fundo renda fixa, 100 mil no CDB e 100 mil no VGBL. No 6º mês, e aqui é sem resgatar, tá? A gente vai resgatar esse dinheiro lá na frente. Eu vou explicar como. Então, o seguinte, passaram-se 6 meses. No VGBL, você deixou para o longo prazo. Então tá lá, no 6º mês não vai pagar nada de imposto. No CDB é a mesma coisa, porque no CDB você vai pagar somente sobre o vencimento. Já no fundo renda fixa começa o bicho a pegar. Você vai pagar 15% já sobre o rendimento de 6 meses. Nota que o total já vai ficar abaixo aqui. O total você já vai sofrer um pouquinho mais, ó. Já está abaixo ali do CDB e do VGBL. Um ano, ou seja, mais 6 meses, você vai pagar mais imposto sobre o acumulado aqui desses outros 6 meses. Eu estou fazendo aqui, mas lembra, se você aplicou em março, em maio você já vai pagar imposto, tá? Eu estou colocando 6 meses aqui para facilitar, porque é a cada 6 meses que você paga imposto, mas o primeiro imposto pode ser em 1 mês, em 5 meses, em até 6 meses, tá? Passaram-se mais 6 meses, você pagou 15% sobre o fundo renda fixa, não pagou nada no CDB ainda e nem no VGBL. Feito? 18 meses, mais imposto, ou seja, a cada 6 meses. 24 meses, passaram mais 6 meses, mais imposto. Nota que olha a diferença como está aumentando aqui, ó. Já está em 118 mil CDB, fundo renda fixa e VGBL 122. Ou seja, os juros no CDB e no VGBL estão remunerando sobre 122 mil, já no fundo renda fixa remunerando sobre 118 mil. Então a gente vai a cada 6 meses, e aí no CDB, considerando que a gente fez uma aplicação que tem um vencimento de 5 anos, aí sim você vai pagar 15% de imposto sobre o total, que são 60 meses. Então no 5º ano, vamos pegar aqui 60 meses, vai acontecer o seguinte. Vai ter o imposto, mais o imposto do fundo renda fixa, como eu falei, a cada 6 meses tem um imposto, você vai pagar mais R$ 1.100, você vai ter R$ 154.232, certo? No fundo renda fixa. No CDB você vai pagar 15% sobre todo o lucro do período. Então você vai pagar R$ 9.925, porque você resgatou, venceu. Você venceu, resgatou e você reaplica. No fundo renda fixa vai ter 154 mil, no CDB R$ 156.245, tá? Então você vai resgatar, você vai estar ganhando R$ 2.000 a mais só por conta disso. No VGBL, como eu falei, não tem resgate. Você está tranquilo, você está com os juros correndo sobre o valor total. Olha a diferença que começa a abrir. E aí continua, no fundo você não resgata, mas tem um come cotas, e CDB você faz mais para 5 anos. Então vamos pular de 60 meses para 120 meses, ou seja, mais 5 anos, que é o novo pagamento de um CDB. Então vamos aqui em 120 meses, vou descer aqui, para entender. Então 10 anos, o que aconteceu em 10 anos? No fundo, você vai ter um montante líquido, desse aqui, de R$ 237 mil, ou seja, você foi muito afetado no longo prazo porque você ficou pagando imposto sobre tudo sobre o lucro a cada 6 meses, tá? Então você perdeu o potencial de juros compostos. No CDB você faz um novo pagamento de imposto, porque você ficou 5 anos, você vai pagar o imposto de 15% sobre o que rentabilizou nesses mais 5 anos, que vai dar R$ 15.500. Mesmo com esse imposto, você vai ter R$ 244.125. Então você vai ganhar quase R$ 7.000 o que o fundo, considerando a mesma rentabilidade. No VGBL, aí sim você vai pagar o imposto, você vai pagar 10% sobre o lucro, porque você resgatou. Então aqui é considerando que esse valor aqui é líquido,
Daqui 10 anos eu quero receber na minha conta esse dinheiro. E no VGBL você vai ter 258 mil reais já líquido de imposto, que dá 14 mil a mais que o CDB e mais de 20 mil a mais do que o fundo renda fixa. Então nota que entender de imposto faz toda a diferença a longo prazo. Se eu colocasse 20 anos, 30 anos, a diferença seria muito maior. Agora eu fiz uma tabela para você entender como que ficou isso. A gente investiu 100 mil em cada um deles, a gente pagou 17 mil de imposto no VGBL, 25 mil no CDB e 24 no fundo renda fixa. Nossa, pagamos mais no CDB? Pagamos. Por quê? Porque acumulamos mais. Mas mesmo pagando mais imposto, a gente teve um lucro maior. Como falei, no VGBL você ficou com 258 mil, no CDB, mesmo pagando mais imposto, porque você gerou mais lucro, você teve 244 mil, e no fundo renda fixa 237 mil reais, certo? Então a gente viu na teoria como funciona cada uma das alíquotas e na prática como o seu dinheiro vai se afetar a longo prazo. Agora você vai conseguir tomar uma melhor decisão. Para o longo prazo vou pegar uma parte minha e vou investir em previdência para minha aposentadoria. Pode fazer sentido? Pode. Pode. Tem alguns ativos, inclusive eu posso fazer um vídeo só falando de ativos para aposentadoria. Com certeza VGBL seria um deles e eu provei aqui o motivo disso. Certo? Então, muito obrigado por mais um vídeo aqui, espero que tenha esclarecido. Se ficou dúvida, põe aqui nos comentários para eu saber. Deixa o like, compartilha com todo mundo, coloca a sugestão de tema que você quer ver aqui no nosso canal e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!